Olá, esse vídeo aqui na verdade é uma continuação do vídeo que eu publiquei hoje de madrugada, porque se eu fosse falar tudo ia ficar muito grande, já ficou de 11 minutos, ia ficar muito maior do que isso. Então eu me preocupei bastante em falar do discurso de posse de Bolsonaro e agora eu vou focar mais no perfil desse governo. Eu não vou me deter muito aos detalhes, porque todo mundo já conhece o perfil de Bolsonaro. A campanha foi... Ele começou a campanha desde 2015, todo mundo já conhece a figura. E o governo dele será de perfil de liberal na economia e conservador nos costumes. Todo mundo também já sabe das opiniões que ele tem em relação à preservação ambiental, o que é bastante preocupante. Tende a ser um governo que vai afrouxar bastante as legislações ambientais e degradar mais o meio ambiente, infelizmente. E tende a ser um governo também que não vai respeitar muitos índios. Ele já, inclusive, horas depois da posse, ele já assinou um decreto tirando a função de demarcação de terras indígenas da FUNAI. E a diretriz dele é com o seguinte argumento, de que nós precisamos integrar os índios, que os índios são tratados como animais em zoológico, que eles precisam ser integrados em nossa sociedade. Olha, os índios não têm que ser integrados à nossa sociedade. Os índios têm que ser respeitados, porque nós que invadimos as terras deles. O que o governo deve fazer é criar pontes. Criar pontes para que, se os índios quiserem vir para a zona urbana, se eles quiserem vir aqui, ter um trabalho formal, com carteira assinada, fazer universidade, ele possa vir se ele quiser, né? Então, essa diretriz de Bolsonaro, essa ideia de precisamos integrar os índios, custe o que custar, de um jeito ou de outro, na verdade, está implícito nisso aí a ideia de que nós somos os seres civilizados e eles são os selvagens, e nós precisamos salvar eles. Isso é um absurdo, isso é de uma ignorância antropológica gigantesca, mas de ignorância a gente não se surpreende quando se fala de Bolsonaro, né? E por que eu falei que a relação de Bolsonaro com Paulo Guedes tende a ruir? É o seguinte: como vocês já sabem, Paulo Guedes tem um perfil liberal, e ele é muito liberal. Ele diverge inclusive de Bolsonaro, palavras do próprio Bolsonaro, nesse sentido. Paulo Guedes é extremamente liberal, é um radical para o lado do liberalismo econômico, e Bolsonaro seria um liberal mais moderado, vamos dizer assim, né? E olha só, a pretensão de Paulo Guedes para resolver a questão fiscal brasileira, nós temos um problema gravíssimo fiscal, 159 bilhões de rombo no orçamento que precisa ser resolvido. Tem duas formas de você resolver: ou você resolve pelo lado da despesa, ou você resolve pelo lado da receita, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Paulo Guedes já anunciou, e é muito claro o posicionamento dele, de resolver pelo lado da despesa. A questão é que quando você resolve isso pelo lado da despesa, quem você acha que vai pagar a conta? Sabe? Dentre as possibilidades que nós temos de corte imediato em nosso orçamento, pelo menos para o curto prazo, e pelo que ele tem anunciado, quem vai pagar a conta você acha que é quem? Ele já anunciou 50% de corte no Sistema S, por exemplo. Aí já tem uns eleitores dele que trabalham no SESI, no Senai, por aí, revoltados. Então, assim, por que a proposta do lado mais progressista, Ciro Gomes, ela era diferente e era melhor para os pobres? Ciro Gomes queria resolver pelo lado da receita e pelo lado da despesa, mas principalmente pelo lado da receita. Ele queria realmente fazer a reforma da Previdência também. Acontece que a reforma da Previdência não é para resolver o problema orçamentário de imediato, porque você vai ter que ter uma regra de transição. Aqueles que já estão aposentados não vão poder ter sua regra modificada, vão continuar recebendo a aposentadoria do mesmo jeito. Então, a reforma da Previdência é uma economia de gastos para médio e longo prazo, mais ou menos. Depende muito dos termos, mas de modo geral para médio e longo prazo. Então, para curto prazo, Ciro queria criar impostos para ricos, classe média alta e ricos, queria impostos sobre dividendos, que ia gerar uma receita razoável, aumentar imposto sobre heranças e doações, dentre outras coisas. Ele queria resolver arrecadando mais de quem tem mais. E Paulo Guedes tem um perfil diferente, ele quer resolver pro lado da despesa, ele quer cortar gastos. Só que, meu amigo, presta atenção, o que tem sido anunciado é que ele vai cortar cargos comissionados e vai resolver dessa forma, e vai privatizar também, vai arrecadar muita coisa. Deixa eu esclarecer um pouco em relação a isso. Cargo comissionado não economiza tanto assim. Se bobear, não dá nem bilhão. Temer já fez isso,
Temer, na verdade, ventilou essa possibilidade, mas na prática acho que ele não conseguiu cortar quase nada. Mas na época foi feito um cálculo do quanto conseguia economizar cortando carro comissionado e não dava muita coisa. Dava 250 milhões na época, 500 milhões, negócio desse, anual. Então, em primeiro lugar, cortar cargo comissionado não economiza tanto assim. Segundo lugar, privatização é como se fosse o seguinte: imagine que você está gastando mais do que o seu próprio salário todo mês. A sua despesa fixa mensal é maior do que o seu salário. E aí imagine que você imagine que você tenta resolver esse problema vendendo sua televisão, vendendo seu computador, vendendo seu carro. No primeiro momento você vai conseguir ter um fôlego. Você vai vender, você vai pegar um dinheiro ali, você vai ter um fôlego. Mas no segundo momento o problema vai voltar, porque a sua despesa fixa ela é maior do que a sua receita fixa. Então essa questão de privatizações só resolve no curto prazo. Depois o problema volta. Não se iludam. Paulo Guedes, se quiser tirar esse saldo negativo de 159 bilhões de rombo no orçamento, vai ter que cortar muita coisa. Muita. Vai ter que cortar pesado. E vocês acham que ele vai cortar de onde? De quem? É de rico que ele vai cortar? Ele já sinalizou aí, como eu falei aí, de 50% do sistema S. Pelo lado da despesa, o único lugar que eu vejo que dá para fazer corte de facão no curto prazo, já de imediato, seria em folha de pagamento. Acontece que a lei proíbe, você não pode simplesmente diminuir salário de funcionário, isso é muito complicado. A solução seria aumentar a alíquota de imposto de renda. Isso você pode fazer com tranquilidade total. Em vez de ter um teto de 27,5% como a gente tem, você cria uma alíquota maior para quem ganha mais. E aí você consegue abocanhar um pedaço maior das rendas dos brasileiros que ganham mais, inclusive daqueles que fazem parte da elite do funcionalismo público. Mas ele não vai fazer isso, ele já anunciou que quer botar ali um teto de 20% do imposto de renda. Então assim, Paulo Guedes vai ter dificuldade para poder cortar, ele vai ter que cortar em vários lugares, e isso é impopular, sabe? Não se iludam, apoio a político, seja ele qual for, dura até doer no bolso. Quando não doer no bolso, a pessoa vira a casaca imediatamente. Essa é a questão. Por isso que eu acho que Paulo Guedes não vai durar, porque ele vai querer fazer reformas profundas, vai querer cortar gasto geral. Isso é impopular, vai sofrer pressão política, só que quem arca com o custo político é quem? Bolsonaro. E Bolsonaro é frágil, ele vai querer... Ele vai ter aquele momento de instabilidade, da pressão política que ele vai sofrer, essa é a previsão que eu faço, e ele vai começar a entrar em ruído com Paulo Guedes. Por isso que eu acredito que Paulo Guedes não dura até 2020. Eu falei dos dois ministros, Moro ou Paulo Guedes, mas eu acho que é Paulo Guedes que não vai durar. Então é isso, essa é a impressão que eu tenho desse governo. Vamos torcer para que dê certo, vamos torcer para que nada do que eu estou falando aconteça, mas é difícil. Todos os sinais têm sido bastante negativos e a realidade já está sendo negativa, porque Bolsonaro já começou a fazer coisas, né? Como eu falei aí dessa questão da FUNAI, de retirar da FUNAI a função de demarcação de terras indígenas e entregar para o Ministério da Agricultura, né? Colocar a raposa para cuidar do galinheiro. Como é que os bolsominions querem que eu tenha fé que vai dar certo? Você bota a raposa para cuidar do galinheiro, vai dar certo? Tenha fé, rapaz, que vai dar certo. Enfim, se você gostou, dê joinha, inscreva-se aqui no canal, clica no sino para receber as notificações. Valeu!